Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do rompimento de cabos submarinos do Mar Vermelho. Tá? A Microsoft alertou o mundo que houve problemas no suprimento de acesso à internet em boa parte do Oriente Médio e do Oriente, né, da China, da Índia, coisa e tal, devido ao rompimento de cabos que passam ali no Mar Vermelho. É uma ação certamente maliciosa e certamente feita pelos Houthis do Iêmen, né? Os Houthis do Iêmen já tinham ameaçado atingir os cabos ali no Mar Vermelho. Recentemente, Israel fez uma operação bastante séria que eliminou uma boa parte da cúpula do governo do Iêmen. E, como eu expliquei, eu tenho feito vídeos diários sobre a questão de Israel lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução. Vou deixar até o link do último vídeo de Israel aqui na descrição desse vídeo. E nesse ataque que foi feito ao Iêmen, né, toda a cúpula dos Houthis foi eliminada, mas, como eu expliquei no vídeo, existem muitos comandantes dos Houthis que respondem diretamente ao Irã, e o Irã deve ter ordenado esse tipo de ataque contra os cabos, né? Isso aqui mostra um problema adicional que nós vamos ter nesse nosso mundo conflagrado que está pintando a partir daqui, né? Agora que a gente tem os Estados Unidos e o Ocidente de um lado, a China, a Rússia, o CRINC do outro lado, a tendência é que existam mais ações desse tipo. Essa notícia foi sugerida, não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe essa notícia aqui que eu encontrei, justamente pesquisando para o vídeo lá de Israel, eu peguei essa notícia, mas eu achei importante trazer aqui porque é uma coisa muito importante de forma geral, né? Então eu falo em mais detalhes disso lá no Mundo em Revolução. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e também agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse corte aconteceu agora no dia 6 de setembro, né, ontem, né, e foi apontado pela Microsoft. Ela disse que vários serviços do Azure, o Azure é a nuvem da Microsoft, né? Você tem o Google, tem a nuvem do Google, tem a nuvem da Amazon e tem a nuvem da Microsoft. São as três maiores nuvens que você tem aí. E nuvem, caso você não saiba o que é em termos de informática, é quando você quer contratar um computador para botar um site seu na internet. Por exemplo, o meu site, o visãolibertaria.com, fica numa nuvem, né? É que é uma nuvem mais baratinha, tá? Essas nuvens da Microsoft, da Amazon, são caras pra cacete. Mas fica numa nuvem e o que é isso, né? Ele fica num servidor virtual. Não é que exista um computador real, é que tem vários data centers no mundo e aí aquele seu computador ele é copiado de um data center para o outro conforme for a necessidade. Tem mais demanda do lado de lá, ele copia aquele seu computador para outros computadores lá de forma a atender aquela demanda, né? Então esse é o conceito de nuvem. Não é você não compra um computador físico e bota ele ligado na internet. Você compra um computador virtual que pode se mover, pode ser colocado em qualquer lugar, ele está lá na nuvem, né? Enfim, mas no final das contas, a nuvem ela depende de uma série de data centers que existem fisicamente, né? Esse computador tem que estar em algum lugar no final das contas, né? Então a Azure acho que é o segundo maior parque de computadores do mundo, depois da Amazon, e daí ele tem vários data centers no mundo, inclusive a Azure é muito forte no Oriente, né? E o que acontece é que boa parte dos cabos de interconexão, esses data centers todos têm que estar ligados por cabos, né? Cabos de alta capacidade, e uma boa parte dos cabos que liga a Europa, a Índia, China, Oriente Médio, coisa e tal, passam aqui pelo Mar Vermelho, passam aqui pelo Iêmen, né? O Iêmen já começou a fazer ataques contra navios que passam aqui também pelo Mar Vermelho, as rotas de transporte. E agora fizeram um ataque contra cabos submarinos que passam por aqui. Veja, isso não vai interromper totalmente a internet. A internet tem outros cabos que contornam a África, tem outras maneiras de chegar do outro lado, né? Não vai acabar, mas pode diminuir a conexão, pode diminuir a velocidade, pode tornar mais difícil o acesso, né? Cerca de 70% do tráfego de internet entre a Ásia e a Europa passa pelo Mar Vermelho. É um dos maiores lugares uma das maiores armas que os Houthis têm, né? Porque, lembra, você não pode passar esses cabos por solo, ou melhor, é caro você passar esses cabos por solo, né? Pelo mar é mais tranquilo, você bota o cabo lá no fundo do mar, é mais barato de fazer isso, né? Só que o problema é que o cabo fica ali e alguém pode passar e cortar esse cabo. Não é uma coisa muito complicada de fazer no final das contas. Aliás, a Rússia tem feito isso seguidamente ali no Mar Báltico, interrompendo cabos entre a Suécia e a Alemanha,
entre a Estônia e a Finlândia, já teve vários casos desse, inclusive lá também eu faço vídeo sobre a guerra da Ucrânia, e também tem casos que você vê o navio russo, ele fica fazendo assim, ó, indo e voltando. Você tá na cara que o cara jogou uma âncora ali para tentar pegar o cabo e romper o cabo, e aí ele fica indo e voltando para tentar conseguir romper o cabo ali embaixo, né? Então é claramente atividade maliciosa, os Houthis devem ter feito isso aqui de alguma forma também aqui no Mar Vermelho, né? Uma coisa preocupante que mostra mais uma fragilidade desse mundo segregado que a gente está vivendo, né? O Iêmen, das duas, uma, ou os Estados Unidos vai ter que resolver esse problema do Iêmen de uma vez por todas, para evitar esse gargalo que tem por aqui, ou então vai ficar cortado de vez a região ali do Oriente Médio, né, o Mar Persa aqui, né, e a Índia, a China e coisa e tal, vão ficar sem comunicação com a Europa por aqui, porque é complicado, você pode consertar esses cabos, evidentemente, mas os Houthis podem cortar de novo, cabo novo também. Não tem muito como você proteger um negócio. A vantagem de você botar cabos no oceano é justamente que é barato. Você joga o cabo lá e não tem problema. Se você tem que fazer na terra, você tem que cavucar, né? Você tem que fazer uma vala para botar o cabo lá dentro, tem que proteger aquilo ali. É muito mais caro no final das contas, né? Então, nesse momento, a gente está com pouca conectividade. Quem mais sofreu isso foi a Azuri, mas não foi só ela não, tá? Um monte de outras pessoas também tiveram problemas aqui, ó. A Microsoft reporta, múltiplos cabos subaquáticos foram cortados no Mar Vermelho, impactando a plataforma de Azure Cloud, né? Então tá avisando aqui, eles estão fazendo isso daqui, e tem algumas pessoas dizendo que isso daqui é para impactar Israel, porque Israel ficaria sem conexão. E eu lamento informar o pessoal que se o objetivo dos Houthis era prejudicar Israel, não vai fazer diferença, porque Israel, a maior parte dos cabos que liga Israel ao mundo civilizado passa pelo Mediterrâneo, não pelo Mar Vermelho, né? É verdade que os cabos que ligam Israel à China ou à Índia, pode ser que passem pelo Mar Vermelho realmente, né? Mas, de novo, está prejudicando muito mais a China e a Índia do que prejudicando Israel propriamente dito. Tem algumas pessoas mencionando esse tipo de coisa aqui, né? Então, essa é a situação, parece que o prejuízo é grande, mas a grande preocupação disso não é, assim, esse caso aqui, ok, é um caso, né, vai ser consertado, vai ser resolvido e coisa e tal, mas a gente pode estar vivendo num mundo agora que isso vai ficar cada vez mais difícil, né, ou seja, cada vez mais vão haver tentativas de cortar esses cabos, de usar isso como uma arma, né? Cortar cabos como uma arma. E isso pode sim isolar países. Isso é uma coisa bastante trágica no final das contas, pode ter um impacto muito grande. Você pode imaginar um momento no futuro em que efetivamente o mundo vai ficar seccionado também de acordo com os cabos, né? Não deixa de ser uma coisa boa para a gente no Brasil, porque um cabo da gente até a China, né, que, aliás, havia um projeto desse, né, do governo brasileiro de ligar o Brasil diretamente à China para aproveitar o firewall chinês, né? Ou seja, aí ligaria toda a internet brasileira nesse cabo que vai até a China e a gente aproveitaria o firewall chinês para, né, ter a censura aqui no Brasil também, né? Felizmente isso não foi para frente e eu acho cada vez menos provável disso dar certo. De qualquer forma, é uma coisa preocupante essa guerra dos cabos submarinos, né? Onde é que nós vamos parar com isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.